aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Eu vou passar para vocês hoje sobre o reino Monera, né, que é o nosso conteúdo que o professor, eu acredito que vai trabalhar essa semana, né? Então, nós já vimos vírus em sala de aula e com o professor, e hoje a gente vai ver o reino Monera, o primeiro reino dos seres vivos, tá? O reino Monera, ele vai ser feito, né, vai ser composto por organismos que são unicelulares, quer dizer que eles têm uma única célula, e são procariontes, quer dizer o quê? Que não possuem membrana nuclear, né? Então, o material genético fica disperso no citoplasma, tá? Ele pode viver sozinho, né, isolado ou em colônias, quer dizer que forma um monte de bactérias juntas, né, formando uma estrutura. E eles podem ser autótrofos, quer dizer que produzem seu próprio alimento, ou heterótrofos, quer dizer que não produzem seu próprio alimento, tá? As bactérias, elas são heterótrofas, na sua maioria, e as cianobactérias, elas são autótrofas, tá? Eles vão ter como organela só o ribossomo, né, porque é procarionte, lembram da matéria do ano passado? Ele só tem parede celular, membrana plasmática, citoplasma, o DNA e os ribossomos, né? Então, que é a estrutura para produzir proteína. O revestimento externo deles, então, é feito da parede celular, que é mais externa, e a membrana plasmática mais interna, tá? Dentro do reino Monera, a gente tem uma divisão entre as arqueobactérias e as eubactérias. Então, as arqueobactérias são bactérias chamadas de bactérias primitivas. Até em alguns sistemas de classificação, eles colocam esses arqueobactérias como um reino à parte, né? Ele já dividiu esse grupo do reino Monera, mas na classificação mais usual, ele é junto no reino Monera. Então, quem são essas arqueobactérias? São bactérias que vivem em locais inóspitos, né? Então, elas são heterótrofas, são anaeróbicas, quer dizer que elas vivem sem a presença do oxigênio e normalmente vivem em ambientes hostis. Então, tem as bactérias que são halófitas, que vivem lá no Mar Morto, que tem uma quantidade de sal muito grande. Existem as termoacidófilas, que vivem dentro de vulcões com uma temperatura e uma acidez muito grande, e as metanogênicas, que vivem nos esgotos, né, que tem uma alta incidência de metano. E as eubactérias são as bactérias verdadeiras, né, que elas são mais comuns, elas podem ser autótrofas, quimiosintetizantes, fotossintetizantes, e heterótrofas, que é a maioria, tá? Podendo ser aeróbicas ou anaeróbicas, tá? A gente já vai ver esses termos melhor. Então, a estrutura de uma bactéria. Então, quando você olha no microscópio, você vê externamente, deixa eu olhar a imagem que fica melhor. Então, ó, externamente você tem a parede celular, que é essa parte externa aqui, né, que ela vai fazer aquela sustentação mecânica, não vai fazer seleção, só sustentação. Nessa estrutura da parede celular você pode ter esses pelos, né, e pode ter esses flagelos também. Qual que é a função dessas estruturas? Locomoção. Então, as bactérias fazem o batimento, tanto desses pelos, desses cílios, quanto desses flagelos aqui, para fazer o processo de locomoção, tá? Daí, na parte um pouquinho mais interna, a gente tem a membrana plasmática, que é isso aqui em azul, tá? Essa membrana plasmática, ela já vai fazer o processo de seleção do que vai entrar e o que vai sair de dentro da célula. Internamente, a gente tem o citoplasma, que é o líquido que preenche, o DNA, que tá aqui. Daí, todas as bactérias, ela tem um DNA circular, que é chamado de plasmídio, né? Ou a maioria das bactérias possuem esse plasmídio. E é nesse plasmídio que tem o DNA como o gene da resistência a antibióticos, tá? Então, que é nesse DNA circular. E você pode ter uma estrutura que é chamada de mesossomo, que é uma dobra da membrana, que eu acho que tem aqui, ó, que ela vai ser o local onde vai ter a produção de energia daquela bactéria, tá? Morfologia. Então, dependendo da forma da célula, você tem uma classificação para bactéria. Então, se ela for redondinha, a gente fala que é um coco, tá?
Se eu tenho dois cocos juntos, duas bolinhas juntos, você tem um diplococo, tá? Se você tem 8 bolinhas juntas formando um cubo, você tem a sarcina. Se ele tem um formato de vírgula, igual esse aqui do cantinho, a gente tem um vibrião. Se é um monte de bolinha uma atrás da outra, formando uma correntinha, é o streptococcus. Se você tem uma meio assim enroladinha, é o espiroqueto, tá? O espiroqueta. Se você tem uma enrolada, formato de espiral, é o espirilo. Se você tem uma bactéria em formato de bastãozinho, é um bacilo, tá? Às vezes, o nome da bactéria tem a ver com a forma, igual, por exemplo, a bactéria que causa cólera é o vibrio colérico. Vibrio por quê? Ele é um vibrião, né? A bactéria da tuberculose, bacilo de Koch, né? Bacilo por quê? Ela tem formato de bastãozinho, tá? Streptococcus, que é uma outra bactéria. Então, a morfologia dela, às vezes, ajuda no processo de nomenclatura também, tá? Aqui são imagens de bactérias, né? Você vê em microscopia, você consegue ver bem bonitinho as formas mesmo delas. E com relação à nutrição, então, como que elas conseguem o alimento que é necessário? Então, a maioria, como eu falei, ela é heterotrófica, quer dizer o quê? Que ela não consegue produzir seu próprio alimento. Então, ela precisa ingerir esse alimento do ambiente. Como que ela ingere, né? Como que ela consegue esse alimento? Ela pode ser parasita, né? Fazendo o quê? Vivendo dentro de um outro organismo, causando uma doença e obtendo o alimento dele, né? Então, são as doenças que são causadas por bactérias. Você tem as que são saprófitas. O que é uma bactéria saprófita? Uma bactéria que faz o processo de decomposição, né? Então, para transformar matéria orgânica morta em matéria inorgânica. E tem as bactérias que são mutualistas. O que é uma bactéria mutualista? Ela vive dentro de um outro organismo, mas ela beneficia, né? Então, ela ajuda esse outro organismo e esse outro organismo ajuda ela, né? Então, é uma troca que você tem ali. Aonde que eu tenho bactéria mutualista? Em estômagos, né? Então, alguns herbívoros têm bactérias que são mutualistas. Vocês vão estudar lá, ou já estudaram, não sei, o processo de ruminação, né? Você tem bactérias em outros animais. Nós também temos bactérias mutualistas. Vivem dentro do nosso intestino e nos ajudam, né? Então, são bactérias boas, digamos assim. E as bactérias que são autótrofas são aquelas que conseguem produzir seu próprio alimento. Pode ser por fotossíntese ou pode ser por quimiossíntese, tá? Fotossíntese utilizando a energia da luz e quimiossíntese utiliza a energia de reações químicas, tá? Aqui eu coloquei um resumo do processo de quimiossíntese, nós estudamos ano passado isso, mas só para relembrar com vocês. Então, você tem aqui os compostos orgânicos, inorgânicos, desculpa, vão reagir com o oxigênio, né, vão ficar oxidados e vai gerar energia química, tudo isso dentro do organismo, tá? Essa energia química vai vir aqui para reagir com a água e com o gás carbônico para produzir os compostos orgânicos e o oxigênio que vai ser utilizado para o funcionamento do organismo dessa bactéria, tá? Então, é uma reação química que gera energia para o funcionamento do organismo, tranquilo? A respiração, então você pode ter uma respiração aeróbia, né, e a respiração anaeróbia. O que é uma respiração aeróbia? Né? Aquela bactéria que tem que ter o oxigênio para fazer o processo de respiração celular, que é aquele que a gente estudou no passado, que vai usar a glicose, o oxigênio, vai gerar gás carbônico, água e energia, lá o ATP. Gente, quem tem dúvida, dá uma revisada na matéria do ano passado, tá? Então, isso é bactéria aeróbica, você precisa do oxigênio para ela ter o processo de respiração. Já as anaeróbias, elas não precisam do oxigênio, tá? Elas não querem oxigênio. Então, elas podem ser facultativas ou obrigatórias. O que é uma bactéria anaeróbia facultativa? Ela vive no tanto faz como tanto fez. Se tiver oxigênio, beleza? Se não tiver, também. Então, ela consegue produzir a energia dela das duas formas, tá?
Já as anaeróbias obrigatórias são aquelas que só vivem sem o oxigênio, então não pode ter oxigênio para que essas bactérias sobrevivam, tá? Ela vai produzir esse oxigênio, essa energia dela através de um processo de fermentação, né? Então você tem ali a glicose, né, formando a energia sem a participação do oxigênio. Água oxigenada, né? Então é importante, machuquei, vou passar água oxigenada para matar a bactéria. Água oxigenada, H2O2. Que bactéria que morre com água oxigenada? As anaeróbias. Bactéria aeróbica, ela diz, que gostosinho, tem bolinhas, né? Não vai fazer nada para ela, porque oxigênio não mata uma bactéria aeróbica, né? Vai fazer o processo de desinfecção, mas não vai matar a bactéria que está ali, tranquilo? Reprodução, gente. Então, bactéria, ela pode se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. Então, o que é uma reprodução assexuada? Lembrando do ano passado. É quando ocorre sem a participação de gametas, né? Você vai gerar clones geneticamente idênticos, tá? Bipartição ou cisparidade é a principal forma. Quer dizer o quê? Uma bactéria está se sentindo sozinha, abandonada e triste, o que ela vai fazer? Divide ao meio e forma duas. Se reproduziu, tá? As duas que foram formadas, geneticamente idênticas, são clones naturais. Tranquilo, gente? Então, aqui tem lá. Então, tá aqui a bactéria, tá aqui o material genético dela. Ela vai duplicar esse material genético, vai fazer duas cópias dele, bonitinho, e começa a partir ao meio, ó. Separa, no final eu tenho duas. Tranquilo? Só assim. Isso é reprodução assexuada, cisparidade ou bipartição, né? Aqui tem uma animaçãozinha, então ela vai dividindo e vai aumentando. Gente, é muito rápido, tá? Então, o crescimento bacteriano é um troço absurdo. Acontece em horas, né? Então, uma forma duas, duas forma quatro e assim vai. Então, você vê que tem um aumento muito grande por causa da facilidade do processo de reprodução, né? Uma outra forma é a reprodução sexuada. Só que daí aqui, gente, a definição de reprodução sexuada era quando tinha gametas, lembram? Só que a bactéria, ela é unicelular, ela não tem gametas. Então, como que ela vai fazer? Ela vai fazer troca de plasmídio. O plasmídio é aquele DNA circular. Então, quando ocorrer troca de plasmídio, ou recebimento do plasmídio, a gente considera como reprodução sexuada, tá? Então, o primeiro tipo de reprodução sexuada que a bactéria pode ter é a conjugação. Então, o que é a conjugação? Então, duas bactérias chegam perto uma da outra, ó, bonitinho, daí formam um canalzinho aqui entre elas, e a bactéria que tem o plasmídio faz uma cópia dele e passa para outra, olha lá, ó, passou para outra. No final do processo, as duas ficam com o plasmídio, né? Qual que é o problema da conjugação? Lá no comecinho da aula, eu falei para vocês que no plasmídio normalmente tem o gene da resistência a antibiótico, né? Então, se a gente fizer uma ingestão inadequada de antibiótico e começa a fazer um processo de seleção, o que você pode acontecer? Uma bactéria que não era resistente àquele antibiótico fica resistente por causa da conjugação, porque ela recebe um plasmídio que tem o gene da resistência ao antibiótico, né? Tá escurecendo e tá ficando escuro aqui atrás. Aqui você tem uma imagem, tá, da conjugação, então, ó, formando lá os pelinhos, né, de troca, esses canaizinhos por onde vai ocorrer a troca do plasmídio, tranquilinho? E aqui uma animaçãozinha, ó, lá foi, passou pro lado, tá? Ó, vem e a troca. Aqui tudo bem que o plasmídio tá solto, livre, leve, solto, mas na verdade não. Tem o caminhozinho. Daí aqui, gente, tem uma outra também que você tem, que eu acho que eu não coloquei aqui, não, que é, não, coloquei, pulei aqui, desculpa, a transformação, tá? O que é a transformação? Então, você tem uma bactéria que por algum motivo morre e libera um pedaço do DNA dela para o ambiente, então fica solto esse DNA, esse plasmídio fica libertado, né? Fica livre. Vem uma outra bactéria que tá dando bobeira por ali, acha aquele DNA solto, livre, leve, solto, vai lá e pega pra ela, né? E daí ela acaba ficando com um pedacinho do DNA daquela primeira bactéria. Ela nem conheceu aquela primeira bactéria,
Então não teve troca. Ela simplesmente achou aquele DNA perdido, foi lá e incorporou para ela, tá? Que é o que mostra essa imagem aqui. Então, ó, tá lá o DNA perdido, essa outra bactéria vai lá e pega para ela, tá? Então isso é a transformação, beleza? Então, conjugação, você tem o canalzinho de troca. Transformação, o DNA tá perdido, ele vai lá e pega. E a última é a transdução. Então, na transdução, você tem um vírus que vai inocular o DNA dele em uma bactéria. Daí a gente estudou lá do ciclo lítico, lembram? Então, a bactéria vai produzir novas cópias da estrutura viral, vai produzir novos vírus, vai ser formado esses novos vírus e no final do processo ele rompe a bactéria, ocorre a lise daquela bactéria. Só que pode ocorrer que nesse processo o vírus fique com um pouco de DNA da bactéria. Então, leve consigo o DNA da bactéria. Daí, quando esse vírus for inocular o DNA dele em uma outra bactéria, ele vai inocular o DNA daquela inicial aqui, né? Então, ele acaba levando o DNA de uma bactéria para outra, tá? Então, isso é a transdução, beleza? As bactérias, de acordo com a estrutura celular delas, elas podem ser classificadas em gram-positiva e gram-negativa, tá? Então, o que é uma bactéria gram-positiva? Então, você tem aqui na estrutura uma membrana plasmática e uma camada de peptídeo glicano, tá? Que são proteínas e carboidratos que você pode ter aqui. Então, aqui tá lá o peptídeo glicano e aqui tá a membrana plasmática, tá? Na bactéria gram-negativa, é diferente a estrutura. Então, você tem uma camada de membrana plasmática aqui, daí a camada de peptídeo glicano e mais uma camada de membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, peptídeo glicano e membrana plasmática. Aqui não, ó, você tem uma grande camada de peptídeo glicano e a membrana plasmática embaixo, tá? Se vocês já leram bula de remédio, né, de antibiótico, tem antibióticos específicos para gram-positiva e para gram-negativa. Então, existe um teste, que é a coloração de gram, para você saber se a bactéria que você está considerando é gram-positiva ou é gram-negativa. Então, foi gram, né, não lembro o nome dele, alguma coisa gram, que criou essa coloração que você consegue diferenciar no final. Então, você vai, primeiro, né, você vai pegar as bactérias, vai fazer um processo de fixação na lâmina de vidro, fixa, daí você vai usar um corante que é chamado de cristal violeta, tá? Então, coloca o cristal violeta, ele fica esse azul meio roxinho, tá? Daí você vai tratar com Lugol, ele dá uma clareadinha aqui, mas ainda tá roxinho. Daí você põe no álcool, né, no álcool acetona. Daí a gram-positiva, ela continua roxa. E a gram-negativa, ela perde o corante. Ela fica incolor de novo, tá? Daí você aplica um outro corante, que é esse safranina, né, nas duas. A gram-positiva, ela continua roxa, né, roxinha. Já a gram-negativa, ela fica rosa, né, ela vai assumir a coloração rosa. E por que que isso acontece? Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, quando a gente aplica o primeiro corante, essa camada de peptídeo glicano, que é a mais externa, absorve esse corante e fica roxa. Quando a gente coloca no álcool, né, acetona, o peptídeo glicano não dissolve e não tira aquele corante. Então, fica roxo do mesmo jeito. Eu aplico o outro corante, ele não vai alterar a cor. Então, a gram-positiva fica roxa, tá? Já a gram-negativa, quando eu aplico o primeiro corante, ele vai corar essa camada aqui, ó, que é essa camada de membrana plasmática, de gordura. Quando eu coloco no álcool acetona, o que vai acontecer com essa camada de gordura? Ela vai dissolver. Se ela dissolve, ela vai embora e leva o corante embora também. Daí, quando é aplicado o segundo corante, ele gruda nessa camada de peptídeo glicano, que apresenta daí a coloração rosa, né? Por isso que você consegue ver essa diferença aqui, da gram-negativa ficando rosa e a gram-positiva ficando roxinho, tá? Aqui tem uma imagem, ó. Então, a gram-negativa ela fica vermelha, na verdade.
e a gram-positiva fica roxinha. Tranquilinho, gente? As cianobactérias, então, é um outro grupo do reino Monera. Elas eram chamadas de algas azuis. Hoje em dia não se usa esse termo porque elas nem sempre são azuis, tá? Ela vai ser de água, então normalmente tem que ter ou solo úmido, ou água doce, ou água salgada. Elas vão ter uma parede celular com muita celulose e elas podem produzir toxinas, né? Você tem o caso da Nostoc, que ela fixa nitrogênio, que é uma cianobactéria bem importante, né, para fazer o processo de fixação do nitrogênio. Elas são autótrofas, então quer dizer que elas produzem seu próprio alimento, e elas podem ter a clorofila A, elas serão verdes, carotenoide, vai ser amarela ou laranjada, ficocianina vai ser azul e ficoeritrina ela vai ser vermelha, tá? Então você tem essa combinação de coloração também, beleza? Reprodução, ciciparidade, assexuada, divide ao meio, forma duas, tá? E elas podem fazer essas acinetos, que são estruturas de resistência. Então, se a cianobactéria percebe que o ambiente não tá legal, ela forma esse acineto, que é uma estrutura de resistência, e fica ali, esperando melhorar o ambiente, para daí ela fazer o processo de reprodução posterior, tá? Gente, é isso. Eu peço desculpa pela escuridão que foi ficando, que foi anoitecendo e eu não quis parar para acender a luz. As próximas aulas eu prometo que eu gravo mais cedo, tá? Então eu peço para vocês que no caderno elaborem um resumo com o que eu coloquei. Então aqui tem os principais pontos. Só vocês fazerem um resumo, como eu sempre faço em sala com vocês, no caderno, que isso vai valer nota, belezinha, gente? Qualquer dúvida é só me perguntar. E eu acredito que essa aula tenha essa semana também. Tranquilo, gente? Tchau e até a próxima!